Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a um novo semestre que está iniciando aqui na UFPA. Eu acredito que quase a maior parte de vocês deve ser calor aqui na instituição, então, muito bem-vindos também à UFPA. Eu sou a professora Mariane, eu não sou a professora que vai ministrar o conteúdo de vocês, de cálculo, mas eu trabalho na equipe do projeto Newton desde a sua concepção em 2013, como a gente já vai ver aqui, e vou fazer uma apresentação rápida sobre o projeto, principalmente para aqueles que ainda não conhecem o projeto e estão vendo aqui pela primeira vez. Tá? Então, é uma apresentação bem rápida. Eu vou falar sobre por que o projeto Newton, por que vocês estão aqui nesse espaço diferenciado, né? E o que o projeto tem a oferecer a vocês. Tá bom? Então, o projeto ele surge, na verdade, da instituição preocupada, né, e isso não é um problema localizado na UFPA, esse é um problema nacional, e talvez até não só nacional, com os estudos de cálculo, né, que talvez vocês devam acompanhar, que o cálculo dentro da instituição, principalmente nessas áreas de engenharia e nas áreas onde precisa dessa disciplina, tem um problema de retenção, de repetência, de dificuldade de aprendizagem. Então, a universidade, preocupada com essa situação, em 2013, ela cria o projeto Newton para tentar amenizar e reverter essa situação. E aí, ela cria um projeto em que pensa um ambiente ampliado de estudos. Quer dizer, não tem só uma aula do professor, ela tem muito mais do que a aula do professor, como eu vou explicar para vocês. Ela quer criar outros fluxos de vocês se comunicarem com os professores, se comunicarem entre vocês mesmos e aprenderem e fomentar esses processos mais autônomos de aprendizagem. E eles já passaram pelo projeto mais de 15.100 alunos. Então, nessas cadeiras aqui, nesse auditório, nesse espaço aqui, já passaram mais de 15.000 alunos desde 2013. Tá? Então, é um projeto que já vai fazer 10 anos no ano que vem, né? E a gente está sempre procurando ver, né, a cada ano que passa, a cada semestre, de acordo com os resultados que a gente procura ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar, o que ficou bom, exatamente para que a gente não perca a essência do projeto, que é criar esse ambiente de estudos que favoreça, né, o ensino e aprendizagem de cálculo do aluno, e, muito mais do que isso, que fomente no aluno processos autônomos de estudo. Então, só para vocês terem uma ideia, o projeto começou voltado para as áreas de engenharia do ITEC, mas hoje ele atende muito mais do que as áreas de engenharia. Então, aqui é uma ideia dos cursos que já passaram por aqui, né, de todas as engenharias, mas também tem matemática, tem química, tem física e tem vários outros. Então, ele também pode ser visto como um ambiente de integração entre áreas, né? Porque é muito bom quando a gente pode estudar com colegas de outras áreas também, para que a gente possa ter uma visão mais interdisciplinar do próprio cálculo, né? Onde o cálculo atua, que não só na minha própria área de formação. E qual foi o cenário, como eu falei, de motivação do projeto? Exatamente pensando, né, em como que a universidade tem esse compromisso de melhorar esse processo de ensino e aprendizagem, pensando nessa geração também que entra na universidade, que gosta de acessar a internet, que gosta de estar sempre no celular procurando vídeos para estudar. Então, como é que ela pode fazer? Ela cria todo esse cenário, né, cria toda essa motivação para pensar em oferecer a vocês também possibilidade de acessar vídeos, de estar em contato com os colegas pelas redes sociais. Então, a gente cria tudo isso, né, pensando, compreender quais são as melhores formas de ensinar e aprender. E vocês vão ver que, para que tudo isso aconteça, não tem só o professor que vai estar aqui na frente, que eu vou depois convidá-lo para estar aqui com vocês, para começar a ministrar a sua aula, mas tem uma equipe de pessoas. Nós temos aqui os técnicos que estão ali nas câmeras, né, que eu até queria uma salva de palmas para esses técnicos, por favor. Tá. Nós temos o professor da disciplina, nós temos um professor que cuida dos alunos, que você também vou falar para vocês, que são os monitores, nós temos professores de cálculo, nós temos professores da computação, nós temos professores da comunicação, nós temos estagiários, alunos de graduação, pós-graduação. Então, é uma equipe grande, né, que está aqui comandando para que vocês cheguem aqui, estejam tudo aqui disponível para vocês,
tudo que vocês vão ver vai estar sempre disponível. Então, esse é o projeto Newton, tá? E qual é esse ambiente integrado, né? Então, vocês vão perceber que, para além da aula do professor, que está aqui toda segunda e quarta, vocês têm muito mais, né, coisas, muito mais espaços para vocês transitarem, para vocês aprenderem. Que espaços são esses? Primeiro, toda segunda e quarta, vocês têm uma aula expositiva aqui, nesse auditório, e também nas salas do lado. Tem alguém na sala? Olha, tem um colega que está na sala do lado, tá? Então, tudo bem aí? Beleza, que bom, tá? Então, só para vocês verem, se vocês quiserem, vocês podem assistir a aula daqui ou podem assistir a aula das salas que estão aqui abertas. A gente até recomenda que vocês experimentem qual é o melhor espaço que vocês gostariam de aprender. Aqui na sala, vocês têm a presença do professor, né? E nas salas ao lado, vocês têm a aula que é transmitida ao vivo. Então, assim como eu estou aqui, os colegas estão me assistindo de lá e também pessoas da internet podem estar assistindo a gente aqui também. Tá? Então, a aula é transmitida não só para as salas que estão abertas ao lado, mas também pela internet. Então, caso um dia vocês não possam participar da aula por algum motivo, vocês podem assistir a aula ao vivo, que vai estar acontecendo toda segunda e quarta nesse auditório e também nas salas. Então, recomendamos que vocês possam trocar de espaços para ver qual é o melhor espaço para vocês aprenderem. Tá? Então, bora lá. Nós temos também essa aula expositiva, assim que ela acaba, né? Essa aula é transmitida também pelo canal do YouTube e ela é salva, né? Então, você perdeu a aula ou você quer rever a aula algum dia, você pode acessar essa aula de novo. Nós temos todas as aulas do Projeto Newton desde 2013. Então, se você quiser assistir aula de outro professor, se você quiser assistir aula que você perdeu, se você quiser rever uma aula, você pode assistir essa aula, que elas estão todas gravadas no que a gente tem um repositório chamado UFPA Multimídia. Então, a aula acabou de acontecer, mais um pouco ela vai ser editada, vai ser gravada e vai ser disponibilizada não só na plataforma que eu vou explicar para vocês, como vai estar no YouTube, como também vai estar no repositório UFPA Multimídia. Tá? Então, assim, é muito bom, porque vocês têm, olha, desde 2013, 10 anos praticamente de aulas no Projeto Newton gravadas. Então, eu quero assistir como foi a aula do professor de 2015. Está lá no projeto também, está lá disponível, tá? Na sala de aula. Então, é muito bom, porque vocês têm acesso, né, a tudo isso, e vocês podem ficar livres para estudar quantas vezes vocês quiserem, reverem as aulas quantas vezes vocês quiserem. Além disso, nós temos as sessões de monitoria. Queria até pedir que os monitores que estão aqui na sala, que deem um tchauzinho aqui para vocês, por favor. Tá aqui, nós temos aqui 2 monitores que estão presentes aqui na sala hoje. Tá? Mas toda sexta-feira nós temos vários monitores, né, praticamente acho que são 18 monitores, que vão estar disponíveis nas sextas-feiras para ministrar aulas de exercício com vocês. Então, aquela dúvida, aqueles exercícios, né, que vocês conseguiram pegar durante a semana, às sextas-feiras os monitores vão dividir a turma grande em turmas menores e vão repassar com vocês exercícios sobre os conteúdos da semana. Tá ok? Então, segunda e quarta a aula é aqui, às sextas-feiras a aula é com os monitores. E esses monitores são alunos de graduação, são alunos de pós-graduação. Alguns alunos já foram até alunos do Projeto Newton, né, que hoje são monitores. Então, quem sabe amanhã, ano que vem, daqui a um pouco, vocês também não podem ser monitores do próprio projeto, né? Eles são então, acompanhados por um professor de cálculo também, que coordena essa equipe de monitoria. Então, percebam, nós temos o professor da disciplina, nós temos um professor que coordena os monitores, nós temos professores que coordenam toda a parte de comunicação. Então, vejam a riqueza de pessoas que cuidam do projeto. Tá? Então, aproveite para vocês esclarecerem dúvidas, né, toda sexta-feira. Além disso, nós também temos plantões de dúvidas diários, tá ok? Então, saiu da aula, né, ainda tem um tempinho, ficou com uma dúvida, corre no plantão, que aqui mesmo nesse espaço, está aqui, olha, tá certo? Na sala 7 aqui do PGITEC, de 9 a meio-dia, tá? Então, está aqui o horário, para vocês verem aqui, o horário de plantão vai funcionar aqui,
Para que a gente deixa todos esses canais disponíveis? Exatamente para que vocês não fiquem com dúvidas. Né? Porque cálculo, se a gente deixar uma dúvida e a gente não tira essa dúvida, quando chega depois, a gente passa essa dúvida adiante, vai passando, chega na prova, acabou. Né? Não tem mais como tirar dúvidas. E aí eu aproveito para falar, que eu esqueci de falar quando eu estava falando sobre esse ambiente aqui, como é que eu faço se você está em sala de aula e quer tirar uma dúvida? Né? Imagina que vocês estão aqui, a câmera não vai poder virar para pegar alguém que está com dúvida. Então, a gente pede que os colegas venham aqui no microfone, tirem dúvidas aqui no microfone. Então, no momento da aula, tá, o professor ele pode deixar um momento de dúvidas, ou então vocês podem conversar com os monitores que vão estar apoiando, para que eles tragam vocês ao microfone para tirar a dúvida de vocês. Tá? Então, isso daqui é como funciona. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que no momento da aula, vocês evitem passar na frente das câmeras, tá ok? Porque, senão, né, vai atrapalhar as pessoas que estão assistindo e vai ficar com aquele cabeção assim que está passando aqui na frente na hora da aula. Tá? E mais uma coisa, por a aula ser gravada, vocês receberam um termo de sessão de imagem. Né? Então, a gente pede que vocês assinem, preencham e devolvam, porque aí a gente fica garantido que, como vocês vão estar com a imagem de vocês, né, exposta na internet, exposta guardada nas aulas, a gente pede que vocês deem a sessão de imagem. Para quem é menor de idade, deixe que os pais, assim, os responsáveis para assinarem, tragam na aula que vem. É muito importante que a gente tenha essa sessão de imagem de vocês. Tá? Então, aqui, voltando aqui agora, tá ok? Então, quando vocês acabarem as aulas, se aquelas dúvidas que vocês tiraram aqui no microfone não foram, alguém tem uma dúvida, ou alguém que ficou com vergonha de vir aqui no microfone, porque às vezes é normal a pessoa ter vergonha, não guarde suas dúvidas, vá à sessão, vá ao plantão de monitoria para tirar as dúvidas de vocês. Tá? Além disso, nós temos também, né, então, veja lá, nós já temos aqui o plantão, as sessões de monitoria, nós temos uma sala de aula virtual na plataforma Moodle. Então, é uma sala de aula, né, que funciona como ambiente virtual de aprendizagem e que lá vão estar o quê? Vão ter as aulas de vocês, então, acabou a aula hoje, vai ter lá disponível a aula gravada para vocês assistirem, né, que ela é uma aula que puxa do repositório. Tá? Vai ter listas de exercício, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Vai ter vários vídeos complementares, vai ter listas de exercício, vai ter uma série de coisas para vocês acessarem. A gente recomenda que vocês acessem sempre a sala de aula virtual. Vocês vão receber hoje, né, via SIGA, as instruções de como acessar a sala. Então, vai ter um login e senha padrão. Normalmente, né, o login é o e-mail que vocês cadastraram no SIGA e a senha padrão é sempre Newton 123. Tá? Se vocês tiverem algum problema, isso vai estar, todas as instruções vão ser dadas. Se vocês tiverem qualquer problema, vocês entrem em contato com a equipe do Projeto Newton via e-mail, que eles vão organizar para vocês a questão de senha e de login, que nessa primeira semana é sempre um pouco confuso. Mas é importante que vocês acessem desde a primeira semana, porque já tem lista de exercício, já tem vídeos complementares, e a aula já vai estar disponível também para vocês. Tá? E como é o processo avaliativo de vocês? Então, vocês vão ter 3 provas, né, 3 avaliações, que vão valer 80% da nota, e 20% vão ser essas listas semanais que vão estar disponibilizadas na sala de aula da plataforma Moodle. Então, vocês vão baixar a lista, vão desenvolver a lista no papel, vão escanear a lista e vão subir esse arquivo também pela plataforma. Tá certo? Aí elas vão ser corrigidas e essa nota somada vai valer 20% da avaliação. Tudo bem? Então, toda semana vocês vão receber uma lista que vocês vão ter um prazo para desenvolver. Então, normalmente, ela abre às sextas-feiras e na quinta-feira é devolutiva. Tá? Então, não deixem para devolver a lista no último minuto, porque dá um problema na internet, dá um problema na plataforma, e vocês acabam não entregando. Então, o prazo se encerra, a plataforma fecha, vocês não podem mais entregar a lista de exercícios. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? E o que o projeto espera, né, que vocês
que vocês vivam isso daqui com sua plenitude, com a sua intensidade, que vocês façam os exercícios, que vocês se comprometam, que vocês comecem a estudar de uma forma mais autônoma e que vocês nos deem um feedback também durante o curso, durante a disciplina, de algo que precise, né, ser melhorado, que possa ser fomentado, que nós estamos aqui exatamente por vocês e para vocês. E a gente deseja que vocês tenham uma excelente jornada, que tenham um semestre muito produtivo e muito feliz. E, com isso, eu vou encerrar minha fala, mas eu vou convidar o professor, por favor, professor Raimundo, que é o professor que vai ministrar a disciplina de vocês de cálculo. Professor, seja bem-vindo. Tudo bom? Tá. Eu vou deixar agora a fala com ele. Tá? Peço obrigada a vocês, muitíssimo obrigada, professor, fique à vontade. Agora a aula é sua. Eu só vim aqui fazer uma breve apresentação. Tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Não deixem de assinar a lista, não deixem de assinar o termo de compromisso, de cessão de imagem, desculpa. E fiquem aí tenham atenção aos e-mails do SIGA-A, principalmente essa semana, que vai estar todo explicado as orientações para uso da plataforma. Tá? Muito obrigada, gente. Bom semestre para vocês. Professor, é com você. Bom dia. Tudo bem com vocês? E aí, sejam todos bem-vindos ao Projeto Newton. Eu sou o professor Raimundo Leão. Vou estar trabalhando a disciplina de Cálculo 1 com vocês, tá? Conselho inicial de Cálculo 1. Não pode ser outro. Você tem que estudar, estudar e estudar. Não tem outro, né? É de manhã, é de tarde, é de noite. Estude direto, tá? Esse professor que está falando aqui contigo, ele fez a disciplina Cálculo 1 em 2006, tá? E para vir falar com vocês um pouco de cálculo aqui para ensinar, eu tirei o mês de julho todinho para estudar e decidi resolver o livro do Guido Risi, por exemplo. Ilusão, né? Não cheguei nem na metade ainda. Já foram 3 cadernos de 150 páginas cada um. São muitas questões para fazer. E eu digo para você, eu ainda não estou preparado para dizer sei cálculo 1. Né? Sempre vai ter alguma questão muito interessante e complexa para ser feita. Então, o conselho que eu te dou, faça os exercícios, estude bastante. Não se contente com as listas semanais. Tá? Essas listas semanais, para que servem? Elas servem basicamente para você ganhar 2 pontos. Para isso. Elas não vão fazer você aprender cálculo 1. Cálculo mesmo você vai aprender em casa, errando várias vezes, treinando bastante. Tá? Aproveite todo esse ambiente. Quando eu fiz cálculo 1 aqui na universidade, nós não tínhamos todo esse aparato que vocês estão tendo aqui. Tá? Tem várias pessoas aí disponíveis só para tirar suas dúvidas. De manhã e à tarde. A hora que você puder, você vá lá na sala de monitoria e tire suas dúvidas. Tá bom? Aproveite bastante. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Muito bem, vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa disciplina. A Mariane já falou bastante coisas. Os nossos horários são esses, de 9h20 às 11h. Então, evite atrasar, tá bom? Nós não esperamos você para a gente iniciar a aula. Começou a hora, a gente inicia a aula, temos um compromisso com isso, tá ok? Tem listas de exercícios semanais, tem lista de exercícios da monitoria também, que os monitores, às sextas-feiras, fazem exercícios com vocês, treinem bastante. Tá? Aproveitem a equipe de monitoria, eles são pagos para tirarem suas dúvidas, então aproveitem esse momento, tá? É uma oportunidade que você vai ter. E outra coisa, temos uma biblioteca maravilhosa, né? Biblioteca imensa que você pode ficar lá o dia todo estudando, tem livros à vontade lá. Não se contente com o livro que é a bibliografia do curso. Cálculo talvez seja uma das disciplinas que mais tem livros para você estudar. Estude bastante, tá? Temos os nossos ambientes virtuais. As nossas avaliações, você já sabe que a prova escrita ela é 80%,
e as listas é 20%, tá? Então, nós vamos fazer 3 provas, já estão aí as 3 datas, tá? Já sabe que não tem que marcar nada nessas 3 datas, e nem antes delas, né? E para você ser aprovado, é uma média final, que vai ser tirado aí dessas 3 provas. Você tem que ficar com nota maior ou igual que 5, né? Por favor, não se contentem com 5. Sempre pense mais, tá? Sempre pense mais. Se contentar com 5 é viver perigosamente. Não faça isso. Se você pensar assim, se eu tirar 5 eu vou passar. Cuidado, porque você pode nem tirar meio na primeira avaliação. Então, já é um risco muito grande, tá? A universidade não é lugar para brincar, é para levar muito a sério, tá bom? Vamos lá. Os livros são esses. Temos o Stuart, o Guido Orizzi, tem um monte de outros livros. Tem umas notas de aula que nós separamos também, que estão lá na plataforma Moodle. Nós vamos seguir basicamente as notas de aula, só que as notas de aula são baseadas nesses livros, tá? É isso que a gente vai estar utilizando. O nosso cronograma será esse, ó. Da segunda até a quinta aula, nós vamos falar de funções elementares. Então, você vai se sentir em casa. Por quê? Porque você vai ver os conteúdos que você já conhece. Ou, pelo menos, deveria já conhecer, né? Quando eu cheguei na universidade, por exemplo, o professor já queria que eu soubesse todas as funções trigonométricas, já queria que eu soubesse logaritmo, e eu nunca tinha ouvido falar o que era logaritmo. Então, esses são momentos que você começa a se assustar na universidade, você começa a perceber que no ensino básico muitas coisas não foram te repassadas e que você precisa chegar aqui já sabendo. Então, se você é uma dessas pessoas, assim como aconteceu comigo, de não ter conseguido ver todo o conteúdo do ensino básico, o conselho que eu te dou, tira pelo menos umas 2 horas do teu dia logo, para você eliminar logo esses conteúdos, para você aprender todos eles, para não ser problema para você, tá? Muito bem. Então, vamos para o que realmente interessa. Tá? Eu preciso que vocês sejam pessoas que sejam bastante corajosas, percam a timidez e, de vez em quando, venham aqui no microfone ou neste outro microfone e tire sua dúvida. Tá? Por exemplo, agora, o que isso aí significa? Então, vá no microfone, diga o seu nome, seu curso. Raimundo Araújo. Pode chegar mais perto do microfone. Raimundo Araújo Costa Júnior, engenharia civil. Isso representa um relógio que conta combustível, acho, de carro. De combustível? Isso. Alguém concorda com o colega? Discorda? Alguém gostaria de ir no microfone e dizer o que significa isso aí? Vamos lá? Quem mais? Diga pra gente o que significa a imagem, por favor. Coloque lá a imagem, por favor. Marcelo, engenharia elétrica. A imagem está dizendo que o carro, em um determinado instante de tempo, está a 100 km por hora. Então está falando de velocidade. Velocidade num determinado período de tempo. Num determinado período de tempo. Instante, Certo. isso. Obrigado. Aquela imagem ela trata de velocidade, né? Ela fala de velocidade e você deve ter estudado lá no ensino médio velocidade, lá em Física 1, no primeiro ano do médio, certo? E tem uma forma de se calcular a velocidade, não tem? Velocidade é o quê, basicamente? Oi? Espaço sobre tempo. Tá. Então, o que vocês estão me dizendo? Você está me falando de velocidade média. É uma variação do espaço dividido pela variação do tempo. É isso? Não foi isso que nós estudamos lá? Se esse S lá for a função do espaço e esse T for a variação do tempo, então, quando você vê o quanto variou do espaço e divide por quanto variou de tempo, você obtém a velocidade média. Né? Mas, naquela imagem que nos apareceu agora há pouco, é velocidade média. É velocidade média aquilo? Não, aquilo é velocidade instantânea. É velocidade naquele exato momento. Então, quanto variou de tempo ali, naquele exato momento?
E agora, como é que fica? Isso é uma coisa que ainda não nos falaram, né? Então, esse é o nosso primeiro problema de cálculo. Tá? Coisa que nós não vimos no ensino básico, que a gente já sabe qual é o conceito de velocidade, mas nós conhecemos o conceito de velocidade média. Não conhecemos o conceito de velocidade instantânea. Tá? Então, a gente começa a pensar em algo diferente. Vamos lá. Primeiro, para ser velocidade instantânea, essa variação de tempo tem que ser grande? Você acha que tem que ser grande essa variação? Não é instantâneo? É instantâneo. Se é instantâneo, é como se a variação de tempo fosse muito pequena, correto? Muito pequena mesmo. Quanto menor for essa variação de tempo, mais perto você está de não ser velocidade média e sim ser velocidade instantânea. Então, o seu objetivo é que esse denominador aqui, vamos agora começar a viver perigosamente, nós queremos que esse denominador, de repente, comece a se aproximar de zero. Tá? Esse denominador se aproximando de zero, então você tem essa divisão aqui. Essa divisão ainda será possível quando esse denominador estiver perto de zero? Observa, eu falei perto de zero. Eu não disse zero. Então ainda é possível? Sim ou não? Sim. Aí a gente se aproxima cada vez mais de zero e ainda é possível? É possível e nós estamos chegando perto do que a gente chama de velocidade instantânea. Tá? Então esse é um dos conteúdos que nós vamos estudar e nós vamos simbolizar desta forma. Tá ok? Esse é o limite. Quando esse delta t tender a zero, a gente vai tender a chegar na velocidade instantânea. Tá bom? Esse é um dos nossos primeiros conteúdos de ensino superior que a gente vê em cálculo. Tá bom? Muito bem. Então, tendo apresentado já o nosso primeiro problema, podemos ir agora para o segundo. Segundo problema. O segundo problema diz o seguinte, ó, você tem uma função quadrática que aqui todos conhecemos, né? A função x². Todos conhecemos, é uma parábola. E, de repente, alguém possa te perguntar assim, naquele ponto 1, que ele faz parte da parábola, existe uma reta que toca essa parábola em um único ponto. Essa reta é chamada de reta tangente. Qual é a equação dessa reta tangente? Como é que eu faço para determinar a equação dessa reta tangente? Alguém sabe me dizer? Pode falar? Vamos lá. Me diga o seu nome e seu curso, por favor. José Lucas, do curso de Engenharia Mecânica. Ok. Seria uma função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau. Gostei. Eu só senti falta de uma palavra, tá? A gente já vai corrigir essa palavra agora. Função não tem grau. O que tem grau é polinômio. Então, se a gente quiser falar a expressão primeiro grau, nós estamos obrigados a falar polinômio, tá? Então, função polinomial do primeiro grau. Ótimo, gostei da resposta. É uma função polinomial do primeiro grau, então como é o gráfico dela? Uma reta. Pode falar, por favor, no microfone? Uma reta. É uma reta. Pode sentar, obrigado. Obrigado. Então, o que é que nós temos? Nós temos, eu vou desenhar outra curva aqui, tá? Não vai ser a mesma que estava lá, vamos supor que seja essa aqui. E vamos supor que eu quero, neste ponto, nesse ponto aqui, eu quero passar uma reta. Eu quero passar essa reta, que é a reta tangente a esse ponto. Tá? O nosso colega disse que se é uma reta, deve ser uma função polinomial do primeiro grau. Então, ela deve ser algo desse tipo, assim. Ó. Deve ser desse tipo. F de x igual a ax mais b. Não é isso? Deve ser algo desse tipo. Né? Mas, para a gente determinar uma reta, o que é necessário para eu determinar uma reta? Se eu souber o coeficiente angular e o coeficiente linear, terminou.
tá? Mas não me foi dado absolutamente nada. Como é que eu faço para determinar, então, essa reta? Se a única informação que me foi dada foi apenas um ponto. Alguém me ajuda? Um ponto apenas. Alguém ajuda? Alguém quer vir ao microfone e me ajudar, por favor? Reta. Se eu souber o coeficiente angular, eu já posso começar a construir ela. Como se acha o coeficiente angular de uma reta? Tangente. Ótimo. Gostei. Estou gostando de você, hein? Vamos lá. Então, a tangente. Observe o que é que nós vamos fazer aqui. Eu vou passar aqui essa reta paralela, tá? Vou passar aqui isso aqui, tá bom? Formou aqui um triângulo retângulo. E bem aqui, eu tenho um ângulo, alfa, que ele é a inclinação dessa reta. Tá bom? A inclinação dessa reta. Agora, você tem aqui um triângulo retângulo. Tá? Se por acaso eu chamar isso aqui de x1, esse aqui de x2, esse aqui de y1 e esse aqui de y2, eu consigo determinar a tangente desse alfa? Sim ou não? Consigo ou não? Consigo. O que é tangente mesmo? Essa relação trigonométrica tangente, ela é o quê? Ela é seno sobre cosseno, mas se, em termos dos catetos. Cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, o que é que você tem aqui, ó? O cateto oposto a esse ângulo alfa é esse tamanho. Esse tamanho é quem? Quem seria esse tamanho? Ele é o cateto oposto, mas olhando para o nosso desenho aqui, como você escreveria esse tamanho? Alguém vai lá no microfone agora. Hoje vai ser a aula de perder a vergonha. A aula de ir no microfone e dizer, essa é fácil. Aproveita, porque daqui a pouco vai começar perguntas de limite, derivada, integral, elas são mais complicadas, né? Então, essas perguntas aqui, todas vocês já sabem a resposta. Vai lá no microfone, mata a vergonha e responde. Vai. Quem vai? Vamos lá. Ótimo, olha lá. Rapaz, lá quando eu falei vai no microfone, ele pulou da cadeira. Vai. Diga pra gente, diga o seu nome e o curso, por favor. Eu sou Ian, engenharia elétrica, seria x2 menos x1. Esse tamanho aqui ou esse tamanho de baixo? O de baixo. O de baixo, tá. Então, esse de baixo, que eu vou chamar aqui de... Pode ficar aí, por favor, que eu vou precisar de você. Esse tamanho eu vou chamar de ΔX, tá? E esse tamanho aqui eu vou chamar de ΔY. Então, esse ΔX, ele é o que o Ian disse pra gente, é o x2 menos o x1, certo? E o ΔY, Ian, quem seria? y2 sobre menos y1. Isso, muito obrigado. Você pode sentar agora. Aplausos para o Ian, né? Obrigado. Muito bem, então nós já sabemos agora quem é um ΔX, que é um ΔY. Então agora a gente pode trabalhar aqui na tangente, né? Então o coeficiente angular dessa reta, que eu vou chamar de M, é a tangente desse ângulo alfa, tá? E a tangente do alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aqui é ΔY sobre ΔX. O ΔY nós escrevemos agora há pouco. Y2 menos o Y1 dividido por x2 menos o x1. Certo? Então eu tenho isso aí. Tá bom? Mas eu poderia ter pensado que o x2 e o y2 fossem pontos quaisquer da reta. Tá? Então eu posso pensar simplesmente que ele é um x e um y qualquer da reta, sem identificá-lo. Tá? Só um x e um y. Então eu faço a mesma coisa aqui.
E agora você tem que esse m, ele é igual a isso. E você multiplica cruzado, e você vai chegar em mx menos x1 é igual a y menos y1. Essa aqui é a equação da reta. Tá bom? Essa é a equação da reta. Então, se você tem a inclinação da reta, ou você tem dois pontos por onde passam essa reta, você consegue determinar ela, a equação da reta. Só que, no nosso problema, eu não tenho a inclinação e eu só tenho um ponto. Tá? Então, eu vou redesenhar o nosso problema aqui. O que eu quero é isso, tá? Mas eu preciso de dois pontos, né? Então, vamos supor que eu tenha esses dois pontos. Esse ponto aqui e esse ponto. Eu vou ligar esses dois pontos e vai dar essa reta. Eu te pergunto, essa reta, ela é a mesma coisa que essa reta? São iguais essas duas retas? Não. Claramente, elas são retas distintas, tá? São retas distintas. Essa é uma reta tangente e essa aqui, alguém sabe como seria o nome dessa reta? Secante. Ela toca em dois pontos da curva, então ela é uma reta secante. Então essa reta secante ela é distinta da reta tangente. Mas eu posso começar a pensar em algumas coisas. Existe essa diferença aqui. Ó. Se por acaso eu começar a diminuir esse ΔX, tá? Tornar esse ΔX cada vez menor. Então, o que é que vai acontecer? Vamos supor que eu pego ele aqui. Quando eu pegar aqui, a reta agora será essa. Aí eu te pergunto, a reta 1 e a reta 2, qual delas está mais perto da reta tangente? A reta 1 ou a reta 2? A reta 2. A reta 2 está mais perto, se aproximou mais da reta tangente, mas ainda não é a reta tangente. Tá? O que eu deveria continuar fazendo para fazer com que a reta se aproxime cada vez mais da reta tangente? O que eu deveria fazer? Fazer o ΔX cada vez menor. Faço o ΔX cada vez menor. Então, eu vou pegar, ao invés de pegar esse cara grande ou mediano, eu pego menor ainda. Quando eu pegar menor ainda, agora eu vou ter uma reta assim, que ainda não é a reta tangente, mas está se aproximando a ser. Então, a ideia é fazer com que o ΔX se aproxime de zero. Ok? Viver perigosamente. É emocionante às vezes, né? Desde que seja seguro. Então, essa é a ideia da reta tangente, tá bom? E é isso que a gente vai trabalhar aqui em cálculo, tá? E a partir de coisas desse tipo, nós vamos entender um conteúdo chamado de derivada. Tá ok? Então, nós veremos limites, depois veremos derivadas, tá? E derivada vai nos mostrar coisas bem interessantes. E aquele primeiro problema da velocidade instantânea nos vai ser derivada também, tá? A derivada é um limite bem interessante, tá? Muito bem, então vamos melhorar um pouco esse problema. Determinar a reta tangente pode ser interessante, sim. Mas determinar uma reta tangente especial pode ser mais interessante ainda. Observa esse problema 2. O problema 2 agora eu quero algo bem melhor. Eu quero algo assim. Imagina agora que eu estou com a minha parábola,
tá? Eu estou com a minha parábola. E essa parábola eu desloquei ela de alguma forma. Eu modifiquei essa parábola. E fazer essas modificações nela, eu fiz com que ela tivesse mais do que uma raiz. Fiz, por exemplo, que ela fizesse isso. Então, eu tenho uma parábola um pouco mais interessante agora. Tá? Ela toca o eixo x em 2 pontos. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a reta tangente aqui. Eu vou determinar essa reta tangente que passa pela raiz. E vou determinar esta reta tangente que passa por essa raiz. Tá bom? Você concorda que essas duas retas elas vão se interceptar em algum ponto? Vão se interceptar em algum ponto. Então, vai haver um cruzamento entre essas duas retas. Só que eu não quero que seja um cruzamento qualquer. Então, voltando lá no nosso problema, então sejam A e B os pontos em que o gráfico dessa função real intercepta o eixo x, determine o valor de B para que as retas tangentes ao gráfico de f em A e B sejam perpendiculares. Tá? Então, eu quero que você me diga quem é essa função que tem esse gráfico, onde as retas tangentes que passam pelas raízes vai formar aqui esse ângulo alfa. Eu quero que ele seja exatamente 90 graus. Tá bom? Não ficou um problema bem melhor? Bem mais interessante, né? Bem mais interessante. Então, se você gostou de determinar a reta tangente, talvez você goste de determinar retas tangentes que sejam perpendiculares. Né? Então, não são quaisquer retas tangentes. Nota que esse B ele vai ser um B muito particular, porque à medida que você altera o valor de B, esse ângulo ele pode aumentar ou pode diminuir. Né? Um problema que você pode pensar é, será que esse B é único? Será que existe só um B possível para fazer com que esse ângulo seja 90 graus? Outra pergunta que você pode se fazer é, existe esse B? E a terceira pergunta que você pode se fazer é possível resolver esse problema? Né? Porque às vezes você propõe um problema, mas o problema ainda não é possível de ser resolvido. O cálculo, ele é isso. O cálculo surgiu lá em um pouco antes de 1700 e surgiu com inúmeros problemas que não se sabia resolver. Né? Hoje em dia já se sabe resolver um monte de problemas, mas existem muitos ainda que ainda não se sabe. Então, estudar cálculo é isso, é se aventurar em um terreno que talvez você não esteja muito familiarizado, mas você precisa treinar bastante para ver que a coisa é bem divertida. Tá? Quando eu digo divertido mesmo, tá bom? Vamos lá. Então, esse é o nosso problema da reta tangente. Vamos para o próximo. Esse próximo vai se deparar com uma coisa que vocês viram lá no ensino médio, e eu gostaria de saber se vocês se perguntaram. Você já parou para pensar que no ensino médio você é bombardeado de fórmulas? É bombardeado de fórmulas. Existem pessoas que até criam músicas para que você decore as fórmulas. Mas você nunca parou para se perguntar de onde vieram essas fórmulas? Ou melhor, você nunca parou para se perguntar, essas fórmulas realmente são verdadeiras? Peraí, tirou de onde? Como foi que surgiu? O cara descobriu do nada? Como foi que foi feito isso? Então, vamos lá, vamos ver uma das fórmulas que você vê lá no ensino médio. Se a aceleração é constante, então a velocidade é isso. Certo? Sim ou não? Não é isso? A velocidade, a fórmula da velocidade quando a aceleração é constante? Como é que se calcula a aceleração mesmo? Quem é que lembra? A aceleração ela é igual ao quê? É variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Né? Então, a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação
do tempo. Sendo a aceleração constante, você tem isso, né? Então, a variação da velocidade, você coloca que a aceleração é a velocidade menos a velocidade inicial, e o tempo t menos o tempo inicial, né? Como o tempo inicial geralmente é o tempo do início da observação, você geralmente considera ele zero, tá? Então, esse tempo geralmente some daqui. Aí você multiplica cruzado, você vai ter que AT é igual a V menos V0, então você tem que a velocidade é igual a V0 mais AT, que é isso que você tem aí na fórmula. Tá? Bem, isso todo mundo vai conseguir ver bem no ensino básico. Tá? Então, está aí a primeira. Mas e a outra fórmula lá? E a outra que aparece lá? Mas sendo a aceleração, se a aceleração é constante, por que a variação do espaço é aquilo? Por quê? De onde que surgiu essa fórmula? Nunca pararam para pensar? De onde surgiu essa coisa aí? Pois é um estudo que nós vamos fazer de cálculo diferencial. Né? Quando nós estivermos estudando derivadas e integrais, que é o outro conteúdo que nós vamos ver também, integral, aí você vai começar a entender que algumas coisas que você viu no ensino básico começam a fazer sentido. E que realmente, lá no ensino básico, quando eu falo ensino básico, eu falo ensino fundamental e médio, realmente o professor lá ele não tinha ferramentas suficientes para te demonstrar alguns resultados. Então, por isso que muitas fórmulas realmente são só dadas, são só listadas lá para você. Ó, a fórmula é essa e você usa essa fórmula nessas e nessas condições. Obedeça as condições que vai dar certo, vai funcionar. Tá? Então, aqui no cálculo diferencial, nós vamos começar a explicar mais essas fórmulas. Tá? Você vai saber, por exemplo, por que a fórmula da área da circunferência é aquela fórmula. Alguém já mostrou para você? Por que a fórmula do volume do cilindro é aquela fórmula? Por que a fórmula do volume da esfera é aquela fórmula? Né? Todas essas coisas são explicáveis no cálculo diferencial. Tá bom? Então, vamos continuando? Nosso problema 4. Nosso problema 4 é esse problema. Como determinar os intervalos de crescimento e decrescimento de uma função? Essa é uma pergunta. Como encontrar os valores máximos e mínimos? E qual é a área de uma região delimitada por esse gráfico? Tá? Os tipos de funções que você vê lá no ensino básico, quais são? Quem lembra? As funções polinomiais, que é a função afim e a função quadrática, certo? Então, você tem lá a função afim, que nós já falamos um pouquinho dela hoje. Essa função afim, ela tem intervalos de crescimento e decrescimento? Sim ou não? Vá lá, vá lá. Se o coeficiente da função não for negativo, ela vai decrescer. E se ele for positivo, ela vai crescer. Praticamente, eu acredito até agora, impossível de ter ao mesmo tempo. Exato, perfeito. Obrigado. Obrigado. É isso mesmo. A função afim, o gráfico dela é uma reta. Tá? Então, ou só cresce, ou só decresce. Ela não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, isso que vai determinar é o coeficiente angular. Tá bom? O coeficiente angular que vai dizer, se for positivo, como o nosso colega disse, ela só vai crescer. Se for negativo, ela só vai decrescer. Não tem outra história. Tá? E a outra função que nós já citamos hoje, que é a função quadrática,
que ela tem uma cara desse tipo, onde esse A não pode ser zero? Essa função quadrática, alguém me ajuda? Ela tem intervalos de crescimento e decrescimento? Sim ou não? Vai lá no microfone. É você que tá, sua máscara é linda. Vai lá. Não. Alguém quer falar ao microfone? Gente, aproveitem. Hoje são as perguntas mais fáceis. Vai. Vamos lá. Como é uma curva, é o momento que ela decresce e o momento que ela... E ela cresce depois. Depende dos quadrantes. Certo. Então, como é o nome dessa curva, você sabe? Parábola, perfeito. Então, o gráfico da função quadrática, eu não acredito que vocês vão montar no colega para responder todas as perguntas de vocês. Eu não estou acreditando nisso. Que coisa. Tá. A função quadrática, o gráfico dela é uma parábola. Tá? Então, ou é concavidade para baixo, ou é concavidade para cima. Tá? Em qualquer dos casos, vai ter uma parte crescente e uma parte decrescente. Tá bom? Essa é a função quadrática. Tá? Então, você já ouviu que função afim e função quadrática tem partes crescentes e coisas decrescentes, só que no caso da função afim ou só cresce ou só decresce. No nosso caso agora, nós queremos pegar outras funções. Tá? Nós estamos falando aqui de funções polinomiais de grau 1 e de grau 2. Eu quero saber função de grau 3, grau 4, grau 5, grau 100, seja lá o que for. Eu quero saber que, ao olhar para essa função, quais contas devo fazer para saber, existe algum ponto que ela está crescendo? Algum ponto que ela está decrescendo? Existe algum ponto que ela está dessa forma, com cavidade para baixo? Ou com cavidade para cima? Existe algum ponto que ela é uma reta? Existe algum ponto que ela alcança um ponto de máximo? Ou um ponto de mínimo? Todas essas perguntas a gente responde no cálculo diferencial integral. Tá? E mais que isso, deixa aqui para o quadro 1. Então, suponha que você tenha uma função semelhante a essa que nós temos aí. Suponha que você tenha uma função que o gráfico dela seja mais ou menos assim. Esse seja o gráfico dela. Tá? Aí eu te pergunto, existe ponto de máximo? Existe ponto de mínimo? Então você vai ver que, por exemplo, neste local aqui, é um ponto mais alto desse gráfico, nesta região. Nota que existem pontos mais altos. Esse aqui, por exemplo, é mais alto que esse. Mas nesta região, esse é o ponto mais alto. Nesta região aqui, esse aqui é o ponto mais baixo. Só que existe ponto mais baixo que esse, por exemplo, este aqui. Tá? Nesta região aqui, existe esse ponto que é um ponto mais alto. Tá bom? Então, todos esses pontos a gente consegue captar fazendo contas. Tá? Fazendo contas, a gente consegue determinar exatamente quais são esses pontos, dependendo da dificuldade que a função te apresentar. Tá? E outra coisa, a gente pode querer se perguntar o seguinte: mas e se eu fizesse isso aqui? Qual é a área dessa região? Essa é a pergunta. Alguém pode me ajudar? Qual a área dessa região? Quais são as áreas que a gente conhece lá do ensino básico? Fala. Quadrado, triângulo, retângulo, né?
losango, trapézio, circunferência, né? O que mais? São essas áreas que a gente conhece, né? Essa aqui é alguma dessas que eu falei? Não, não é. Então, as ferramentas que nós temos não vão nos resolver esse problema. Né? Então, se você pensar assim, mas se a gente usar retângulos, o que você acha? Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Pega aí esse retângulo aqui. Aí você pega esse outro retângulo aqui. E você pega esse outro retângulo aqui. Esses 3 retângulos, quando eu somar as áreas deles, será que vai dar a área que eu quero? Se der, você pode sair daqui e jogar logo na Mega Sena. A chance de coincidir os resultados é mínima. Pode ser que dê certo, mas é mínima. Mas você nota que esses 3 retângulos não conseguem resolver esse problema. Tá? Aí você pensa assim, mas e se eu diminuir os retângulos? Se eu diminuir pela metade, faço esse carinha, apago esse outro, aí eu já pego esse aqui. Agora, eu divido esse aqui. Aí, em vez de pegar essa parte, eu pego essa outra parte. Tá bom? Aí, eu vou dividir isso aqui ao meio. Em vez de pegar isso aqui, eu pego isso aqui. E agora? Eu peguei outros retângulos. O que você acha? Esses retângulos que eu fiz agora, é uma aproximação melhor que a anterior ou é pior? Melhor ou pior? Melhor. Mas é a resposta? Não. Então, se a gente continuar essa brincadeira, eu vou fazer só mais uma vez. Se eu fizesse isso aqui, divido aqui ao meio. Aí eu vou apagar isso daqui. Faço isso, divido aqui ao meio. Vou apagar aqui, faço isso, divido ao meio. Faço de novo aqui também. Vou fazer mais uma vez aqui. Faço mais uma vez isso aqui. E aí? Melhorou? E observa que eu estou utilizando só retângulos. Né? Eu estou utilizando só retângulos, mas parece que a coisa está se aproximando do que eu realmente queria. No início eu tinha a base do retângulo mais ou menos esse tamanho. Esse era o tamanho da base dele. Né? Depois a base veio para esse tamanho. Depois a base veio para esse tamanho. Eu fui diminuindo a base cada vez mais, e à medida que eu fui diminuindo a base, eu fui me aproximando da resposta que eu queria. Ainda não cheguei. Para quanto que eu devo diminuir essa base? Para perto de 0. Quanto mais perto de 0 eu tiver, melhor. Se eu chegar em 0, base do tamanho 0 vezes a altura vai dar 0. Né? Então não vai me servir. Mas se for muito pequeno, essa multiplicação não vai dar 0. Então a tendência de eu chegar na resposta vai ser muito grande. Então se eu chamar esse tamanho aqui de ΔX, porque eu estou aqui no eixo X, se eu fizer isso aqui se aproximando de 0, bingo, estou chegando perto do que eu quero. Né? Então, nota que o cálculo diferencial é você começar a ir para regiões que você não pensava antes. Tipo, fazer divisões por números muito perto de 0, fazer multiplicações por números muito perto de 0. E quando você fizer isso, você se aproxima do que você realmente quer. Tudo bem? Deu para entender a ideia? Tudo bem? Muito bem, vamos lá.
Então, esse é o nosso problema 4. Tá? Então, no nosso problema 4, você vai determinar os intervalos de crescimento e decrescimento. Você vai determinar os pontos de máximo e mínimo. Você vai determinar, por exemplo, quando que a função ela tem uma concavidade para baixo ou para cima. E você consegue determinar a área delimitada pela função. Tá? Inclusive, você pode melhorar essa pergunta. Nós estamos falando aqui só da limitação de uma área entre uma curva e o eixo. Mas a gente pode melhorar isso, né? Bem, se a gente sabe fazer isso, a gente pode se divertir mais ainda, porque a gente pode pensar, se eu posso calcular a área entre uma curva e o eixo é uma coisa reta, mas se eu sacudir ele, vai deformar, né? Então, muito bem. Então, se eu tiver uma função aqui e a outra função aqui, eu devo saber calcular essa área. Tá bom? Vou conseguir calcular essa área facilmente também. Né? Desde que eu tenha entendido como é que faz isso. Se você sabe como fazer isso, você vai saber fazer isso. Será que alguém me explica como fazer isso, sabendo fazer isso? Como vocês fariam? Eu aposto que alguém já sacou como fazer isso aqui. Vai. Quem vai ao microfone? A pessoa que já sacou como fazer isso aqui, sabendo fazer esse, muito provavelmente será nosso tutor futuramente aqui no Projeto Newton. Ou professor na universidade. Vai. Alguém já sacou? Diga lá, vem. Vem aqui. Vem aqui para todo mundo ouvir. Vem, vem. Vai, fala então. Somar? Isso, obrigado. Olha a ideia dos colegas. Essa ideia é legal. Ó, os colegas pensaram o seguinte. Bem, você já não sabe calcular a área abaixo de uma curva? Então faz o seguinte, calcula essa área aqui. Vamos chamar essa área aqui de A. Tá bom? Se você sabe calcular a área embaixo de uma curva, calcula a área embaixo dessa curva aqui. Chama essa área toda de B. E a sua resposta é B menos A. Ok? Tudo bem? Então, assim você calcula. Ok? Então, você pode fazer um monte de outros cálculos, um monte de coisas você pode começar a pensar. Né? Outra coisa que você pode pensar também, é um problema bem mais interessante, isso a gente já vê lá no final do curso, que deve ter a mesma quantidade de alunos aqui no auditório, né? Não vai haver desistências. Né? Você pode pensar da mesma forma, algo bem interessante assim. Ó. Suponha que você tenha aqui uma região. Essa região aqui. Tá bom? Essa região. Suponha que você tem essa região e você quer fazer o seguinte com essa região. Eu calculo a área dessa região. Determinei a área. Mas e se eu girar essa área? Vou girar ela em torno do eixo Y. O que é que vai dar? Essa é uma pergunta a ser feita. O que é que vai dar aqui? Qual objeto que vai aparecer aqui? Imagina uma cuia só que pisada no meio. Tá? Vai dar uma coisa... Mas deixa eu ver se eu consigo desenhar isso. Não consigo desenhar direito. Não sei se vocês conseguem imaginar. Girando. Você pode se perguntar qual é o volume desse objeto. Dá para calcular também. Nós vamos calcular o volume desse objeto. Girando em torno de um eixo. Tá bom? Isso são coisas que a gente vai fazer também. Tá? Isso tudo se resolve com cálculo diferencial integral. Tá bom? Muito bem. Então vamos dar o pontapé inicial no nosso curso.
já tendo apresentado para vocês um pouco do que nós vamos ver, basicamente vamos falar de funções elementares, limites, derivadas e integrais. Tá? Basicamente são isso. E vamos nos divertir bastante ao longo do curso. Tá? Vamos lá, então, deixa eu apresentar para vocês umas duas funções aqui. E essa função. Vamos lá. Essa função. Já viram essa função na vida? Estão acostumados com ela? Não? Raiz quadrada, todo mundo sabe. Vemos lá no 6º ano do ensino fundamental. Né? Função quadrática, também todos nós vemos lá no 1º ano do ensino médio ou no 9º ano do ensino fundamental. Né? Só que eu resolvi fazer uma composição dessas duas funções. Tá? Fiz a composta das duas funções e cheguei nesta função aqui. Fiz a composição e cheguei nessa função. Quando você olha para uma função, que nós ainda iremos definir, isso aqui é só o nosso pontapé inicial. Quando você olha para uma função, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: o que essa função faz quando eu pego um número? Por exemplo, f de 0. O que a função faz com um x igual a 0? Quem me diz? Como é que eu calculo f de 0? F de 0, como é calculado? Substitui o x por 0. Onde tiver x, eu coloco 0. Tá? É só isso. Então, vai ficar a raiz de 0 ao quadrado menos 3 vezes o 0 mais o 2. Certo? Então, vai ficar raiz, 0 ao quadrado é 0, 3 vezes 0 é 0, 0 menos 0 é 0, então não importa, né? Sobra só o 2. Então, essa função, ela pega o 0 e leva no raiz de 2. Tá bom? É isso que faz essa função. E aí? Eu posso fazer as contas de qualquer número dessa função? Tipo, eu posso calcular f de menos 1, f de 1, f de 1,5, f de 1,2. Posso fazer todas essas contas? Será que posso? A pergunta que eu estou fazendo para você é exatamente o quê? Será que eu tenho liberdade para usar qualquer número real ali dentro? Quem é que me diz qual liberdade eu tenho para usar? É o quê? É o domínio da função. Tá? Que a gente ainda vai definir isso na próxima aula. É o domínio da função. Tá? O domínio da função são todos os números que eu posso utilizar na função, que está bem definida a função. Tá bom? Então, vamos lá. Se eu olhasse só para a função quadrática, para cá, a função quadrática, esquecendo a raiz, a função quadrática está definida para todos os números reais? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não tem problema nenhum a função quadrática. Tá? Mas e a função que é uma raiz? Eu posso tirar a raiz quadrada de qualquer número? Não. Quais números? Pode. Quando o senhor falou aqui que pode colocar qualquer número para definir a função, mas como é que eu posso definir um número muito infinito? Fica impossível. Ou pode? Pode. Essa é a dúvida. Pode. Qualquer um. Qualquer um você pode colocar. Por mais grande que seja o número, na função quadrática ele não há problema nenhum. Por exemplo,
Ah, eu vou pensar no número 1 bilhão. Eu vou chamar esse 1 bilhão de Z. O Z agora para mim é 1 bilhão. Ah, mas eu quero fazer Z elevado a Z elevado a Z elevado a Z. Imagina, esse número deve ser muito grande. Esse número é muito grande. Eu posso substituir esse número aqui na função quadrática? Só na função quadrática? Posso. Porque um número grande posso elevar ao quadrado? Posso. Posso multiplicar por 3? Posso. Posso subtrair com um número grande também? Também posso. Posso somar com 2? Posso. Então não tem problema nenhum. Tá bom? A dificuldade de quando você tem algum tipo de função é quando você tem algum problema matemático de existência. Por exemplo, vamos supor que você tenha isso. 1 sobre x. Tá? Você tem que pegar 1 e dividir por x. Qual é o valor que não pode ser colocado aqui no lugar do x? O 0. Entendeu? Então, essa é a única restrição dessa função. Agora, você pode colocar um número muito pequeno? Pode. Positivo? Pode. Grande? Pode. Não tem problema algum. Tá bom? É isso que eu estou falando aqui da função quadrática. Tá? Então, já na raiz, voltando aqui, o problema da raiz qual é mesmo? Não posso colocar dentro da raiz valores negativos. Né? Então, eu tenho que olhar para essa função quadrática, eu tenho que descobrir onde que essa função quadrática é negativa e tenho que retirar esses valores, porque eu não posso tirar a raiz de um número negativo. Tá bom? Então, vamos fazer isso. Vamos lá, vamos pegar só a função quadrática. Eu vou pegar só o x² menos 3x mais 2. Eu vou chamar isso aqui de g de x, tá? Porque a f tem a raiz ainda, tá bom? Muito bem. Essa função g, a concavidade dessa parábola é para cima ou para baixo? Não me assustem. Para cima ou para baixo? Para cima. Por quê? Porque o coeficiente do x² é um valor positivo. Então, é para cima. Tá bom? Pelo eixo y, essa parábola passa onde? Passa onde? Eu fico preocupado. Passa por 2. Obrigado. Para aliviar minha atenção, você responde logo, por favor. Tá? Então, vamos lá. Então, essa é uma parábola que eu sei que ela tem que passar pelo 2 positivo. Tá? Então, 1, 2. Eu sei que tem que passar por aqui. E ela é de concavidade para cima. Tá? Agora, ela pode passar pelo 2 de um monte de formas, né? Ela pode passar assim, ela pode passar aqui, ela pode passar aqui. Tem um monte de formas distintas que ela pode passar aí. Tá? Alguém sabe já de cabeça quais são as raízes dessa função? As raízes dessa função, alguém já sabe de cabeça? Olhou e já sabe. Vai, as raízes, quem são? Eu acho que eu escutei. Fala bem alto. 1 e 2, né? Então, se você substituir 1 aqui, vai dar 1. 1 com mais 2 dá 3. E 3 vezes 1 dá 3. Aqui 3 negativo e esse 3 positivo, certo? Então, 1 e a segunda raiz, o 2, né? 2 ao quadrado dá 4, com mais 2 dá 6. Aqui 3 vezes 2 dá 6, vai ficar negativo, certo? Então, tem que passar pelo 1 e pelo 2. Você marca aqui o 1. Você marca o 2. Então, esse gráfico é uma coisa assim. Ok? O gráfico dessa parábola é algo assim. Tá?
passa pelo 1 e pelo 2. Então, voltando agora para a nossa função f, que é a raiz do x ao quadrado menos 3x mais 2. E aí? Qual é o domínio dessa função agora? Qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio? O domínio são os valores da função em que aquela parábola não pode ser negativa, certo? A raiz, posso tirar a raiz de 0? Posso ou não posso? Posso, né? Então, qual é o domínio dessa função? O domínio da função f, quem é? Alguém vai no microfone e já explica agora. Professor, o domínio está fácil, o domínio é esse. Ó. É óbvio que é esse. Vai. Quem vai? Vai lá. Você já levantou a mão? Isso. Vamos lá. Isso, muito bem. Venha. Vamos lá. Diga aqui pra gente qual é o domínio dessa função. Venha lá. Pessoal, se tem um momento que você não tem que se preocupar em errar, é agora. A única preocupação que você tem que ter de errar é na hora da prova. Agora não, agora você fica à vontade. Diga o seu nome e o curso, por favor. Eu sou Danilo, eu sou do curso de Engenharia Mecânica. Ok. Qual é o domínio dessa função, Danilo? O que você diria? Pode tirar a raiz de 0? Pode. Então é todos os reais? Todos os reais? Você acha que são todos os reais? Não sei. Obrigado, Danilo. Alguém quer contribuir com o Danilo? Alguém? Vem. Vamos lá. Ah, tô gostando de ver. Eu pensei que não vinha ninguém hoje, mas estão vindo. Que ótimo. Diga o seu nome e curso, por favor. Matheus Neves Sarraf, Engenharia de Telecomunicações. Seria de menos infinito até 2, fechado? De menos infinito... Eu vou escrever aqui o que você está falando. De menos infinito até... 2, fechado. 2. Você está falando isso. Isso. Aberto. Isso. Mas quando fizer isso, então quer dizer que todos esses números daqui até esse cara. Isso. É o domínio. Você não acha que tem alguma coisa que não deveria estar? 1. O 1 pode estar, porque o 1 vai dar 0, né? Tem alguém que não deveria estar? 2 em si? Sim. Ele falou 1 e o 2. Tá quase acertando, sabe? Peraí, deixa eu fixar. É do 1 até o 2. Obrigado. Do 1 até o 2. Observa. Observa aqui. Se eu pego esse carinha bem aqui, a imagem dele é esse ponto. Esse ponto, ele é um valor negativo. Tá bom? Esse carinha, ele é um valor negativo. Não existe raiz de número negativo. Tá ok? Não existe raiz real de valor negativo. Tá bom? Então, todos os números entre 1 e 2 não servem. Porque todos eles entre o 1 e o 2 está dando um número negativo. Tá? Então, eu preciso retirar isso aqui. Ó. Esse intervalo de 1 até 2. É intervalo aberto mesmo, tá? Ou você escreve assim com parênteses, ou você escreve assim, ó. 1 e 2. Você escreve qualquer uma das duas formas. Você tem que retirar esse intervalo, tá? Então, já que você tem que retirar esse intervalo, então quem seria o domínio? O domínio é todos os reais menos esse intervalo.
Tá bom? Tudo bem? Então, esse é o domínio. Outra forma que você poderia escrever, como o nosso colega queria usar o infinito, você pode escrever assim: de menos infinito até 1, unido de 2 até mais infinito. Tudo bem? Esse é o nosso domínio, tá? Esse é o domínio da nossa função. Então, essa função só faz sentido você fazer contas nela se você pegar números estando no domínio. Você saiu do domínio, você muda de disciplina. Você sai do cálculo diferencial. Você vai para funções de variáveis complexas, tá? Lá você vai ter as raízes complexas e essas raízes vão te interessar lá. E você vai trabalhar ela, vai trabalhar com um cálculo, só que é um cálculo complexo. Não vai ser o nosso cálculo diferencial integral aqui. No cálculo diferencial integral, são funções que assumem valores em R. Tá? No caso, se você pega qualquer cara entre 1 e 2, a raiz não será real. Será uma raiz complexa. Então, não nos serve. Tudo bem? Tudo bem até aí? Muito bem. Então, deixa eu colocar uma última função para que a gente possa pensar um pouquinho. Uma última função é f de x essa função, x mais 1 dividido por x menos 1. Já pensa logo no domínio dessa função e no gráfico dela. Domínio. Quem seria o domínio dessa função? Oi? Os reais menos o 1. Né? Não posso colocar 1 nessa função, porque quando eu substituir 1 lá, no denominador vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0. E não existe divisão por 0. Tá bom? Então, o domínio ficou fácil. Tá? Então, o domínio é só isso. Então, qualquer outro número eu posso utilizar. Então, o domínio dessa função é os reais menos 1. Esse é o domínio da função. Tá? Retiro 1, já tenho domínio. Perfeito. Esse tipo de função você já tinha visto? Alguém já tinha visto esse tipo de função? A gente vai ver um pouco mais na frente no curso, lá na aula 3 ou 4. São as funções racionais. Tá? Onde você tem um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Esse tipo de função nós iremos utilizar muito no estudo de limites, tá? Que a gente vai querer saber o que acontece com certas funções quando você manda um x para o infinito, quando você manda um x para 0, ou perto do 1, por exemplo. O que acontece com essa função perto do 1? No 1, ela não está definida. Mas e perto do 1, o que acontece? Né? Isso a gente vai querer saber. Então, a gente pode começar a pensar no o que acontece nessa função indo para o infinito. Né? Nota que isso aqui é um estudo que nós ainda iremos fazer. Mas eu quero já pensar nas ideias aqui contigo. Vai lá. Se esse x ele for para mais infinito, essa divisão vai dar quanto, será? Será que dá para a gente prever alguma coisa? Se esse x aqui for um número muito grande mesmo, será que essa divisão vai se aproximar de algum valor? Vamos tirar essa dúvida. Alguém pega uma calculadora e vem aqui no microfone. Qualquer pessoa. Pega um celular, uma calculadora e vem aqui no microfone e me ajuda. Vai. Pega o celular e vem aqui no microfone só para me ajudar, rapidinho. Alguém? Quem vai? Vamos lá. Vamos lá, você que já veio, você já não está mais tímido. Quer vir? Não? Vamos lá, quem vai me ajudar?
Vai, não é possível. Alguém na calculadora. É só vir na calculadora e... Pô, do celular tem calculadora, né? Quem vai? O colega ali já pegou o celular, já está com o celular na mão, agora estou só esperando ele levantar agora. Vem. Vamos, quem vai? Não? É muito legal quando eu olho para a pessoa está me olhando, quando eu olho ela... Cadê a calculadora? Não precisa. Ah, não? Olha. Tu vai pegar um número gigante, não vai zerar nunca. Tu vai chegar no tal do limite, sei lá, quando tem zero. Vamos supor que o x seja 1000. Mas não vai zerar. Não vai zerar. Vai ter um número aí que eu não sei qual Olha, então vai ficar assim, ó. não vai zerar. 1001 dividido por 999. Quanto é que dá? Mas não vai zerar. Não vai zerar. Gostei da resposta. Mas eu quero saber quanto é que vai dar. Alguém pega a calculadora e vem aqui, por favor. Obrigado. Vamos lá. Então, vamos fazer aqui alguns testes. Vamos fazer primeiro para o 10, tá bom? Diga o seu nome e curso, por favor. Meu nome é Mike, curso Engenharia Civil. Mike, obrigado, Mike, por ter me ajudado. Vamos lá, Mike, você faz a seguinte divisão para mim, ó. No lugar do x eu vou colocar 10, então vai ser 11 dividido por 9. Quanto é que dá? 11 dividido por 9. 1,222222. É isso? Isso. Tá. Agora, Mike, faça para mim para 100. Então, você vai fazer 101 dividido por 99. 101 dividido por 99. 11,222. É 1,11, é isso? É, 11 deu 11. 11? 2,2222. Não, mas é 101 dividido por 99. Ah, dividido por 99, né? Isso. (101) dividido por 99. É 1,020202. 0202. Eu vou parar aqui. Vamos lá para mais uma tentativa. Eu vou colocar o 1000 agora. Você me diz quanto é que vai dar. Então você faz 1001 dividido por 999. Dividido por 999. 1,002002. Ok. Você continua aí, por favor. Então, pessoal, observa que eu estou fazendo o x aumentar. 10, 100, 1000, e eu poderia continuar isso. A resposta está se aproximando de quanto? De quanto? De 1. Só que está se aproximando de 1 por valores que são maiores do que 1, concorda? Tá? Então eu vou dizer assim, olha, que essa resposta aqui, ela está se aproximando de 1, só que são valores que são maiores que 1, então eu vou colocar um mais aqui em cima. Tá bom? Está se aproximando de 1 por valores maiores do que 1. Agora vamos fazer a brincadeira ao contrário. A gente vai fazer o seguinte agora, Mike. Você vai fazer as mesmas contas para mim, só que agora eu quero colocar números negativos. Eu quero colocar x igual a menos 10. Então, quando eu fizer isso, observa, menos 10, quando eu colocar aqui em cima, menos 10 com mais 1 vai dar menos 9, tá? Quando eu colocar menos 10 aqui, menos 10 com menos 1 vai dar menos 11. Então, vai ficar menos 9 dividido por menos 11. Os dois são negativos, então vai dar positivo, certo? Então, vai dar 9 dividido por 11. Essa é a conta para você fazer. 9 dividido por 11. (0,8181). 81? 81. E alguma coisa. Então, agora eu quero que você faça para mim, se fosse menos 100.
eu já sei que aqui em cima vai dar menos 99 e aqui embaixo vai dar menos 101. Então você faz 99 dividido por 101. 99 dividido por 101. 0,98. Então, a última conta que a gente vai fazer é o menos 1000. Então, a conta que tu vais ter que fazer aí vai ser 999 dividido por 1001. 0,99. 0,99. E aí? Eu estou fazendo esse número ir para menos infinito. O valor está indo para onde? Está se aproximando de quem? Do 1. Esse número também está se aproximando do 1. Só que esses números todos são menores que 1, certo? Todos são menores que 1. Então se aproxima de 1 pela esquerda. A gente coloca só um negativo bem aqui. Obrigado, né? Pode sentar. Tudo bem? Então, isso serão coisas que nós vamos estudar. Tá? Existe uma função em que eu já tenho uma ideia de quem é o domínio dessa função. Tá? E agora eu já tenho uma ideia do que acontece com o gráfico dessa função no infinito. Que bateu com a sacada do nosso colega aqui, que o nosso colega disse, não importa se o número seja muito grande, não importa. Essa divisão nunca vai dar zero. E, de fato, eu fui colocando números cada vez maiores, a resposta foi se aproximando de 1. Eu fui colocando números que vão se aproximando do menos infinito, e a resposta também se aproxima do 1. Só que um se aproxima por cima e o outro se aproxima por baixo. Tá? Então, a gente já pode começar a pensar no gráfico dessa função. A gente pode começar a pensar no gráfico dessa função. Mais ou menos assim. Eu sei que a mágica acontece no 1. Né? Então eu vou dizer que esse aqui é o 1. Aqui é um 1. Aqui também é um 1. Tá? O que é que eu sei? Que quando eu vou para mais infinito, ele se aproxima de 1 por cima. Tá? Então está acontecendo algo assim. O gráfico está se aproximando de 1 por cima. Tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui, se o x fosse 0, é f de 0. F de 0 vai dar 1 em cima e dá menos 1 embaixo, então isso aqui dá menos 1. Então f de 0 passa no menos 1. Então esse gráfico passa aqui no menos 1. Tá ok? Então eu sei que esse gráfico, ele se aproxima aqui do 1 por baixo. Tá? Esse, mais ou menos isso, é o gráfico dessa função. Tá? O que foi que eu coloquei aqui que eu não expliquei para você? Por que que isso aqui está subindo assim? E por que que desse lado aqui está descendo assim? Isso a gente vai ver quando nós estudarmos limites. A gente vai fazer a mesma história do que nós fizemos aqui. Aqui nós fomos na direção do mais infinito. Lá, a gente vai fazer as mesmas contas. Só que aqui, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Nós vamos aproximar do 1 pela direita. E quando a gente estiver chegando perto do 1, nós vamos ver que a função está indo para mais infinito. E quando nós estivermos nos aproximando pela esquerda, a gente vai ver que à medida que a gente se aproxima do 1, a função vai para menos infinito. Tudo bem? E ela não está definida
no 1. Nota que essa função ela é decrescente e depois decrescente. Sempre decrescente. Tudo bem? Nunca essa função dá 1. Em nenhum momento. Ela se aproxima muito. Tudo bem, pessoal? Tá? Então essa foi a nossa aula 1. Espero que tenha aguçado um pouco da curiosidade de vocês. Não considere como conteúdo, tá? É apenas para que vocês compreendam mais ou menos as coisas que nós iremos ver no curso de Cálculo 1. Tudo bem? E a gente vai combinar assim, todas as vezes que nós terminarmos a aula, a gente sai. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode bater um papo aqui fora, ou vocês podem tirar as dúvidas na sala de monitoria. E eu posso encontrar, talvez, vocês lá alguns dias. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.